Obrigado por estar aqui com a gente hoje no Links Talks. A gente preparou esse espaço aqui com muito carinho para vocês. O objetivo de trazer conteúdos de inovação, de como melhorar a experiência dos seus clientes, como trazer melhores práticas de gestão para as oficinas mecânicas e centros automotivos. Então, hoje a gente está aqui com a Uber, nosso grande parceiro aqui, para falar um pouquinho sobre como que essa parceria da Links mais a Uber pode transformar a experiência dos clientes de vocês. Ralf, fica à vontade para se apresentar aí. Boa, obrigado, Renato. Obrigado aí pelo convite. A gente tem muito orgulho da parceria com a Links. A gente acredita muito nesse modelo de negócio. E estou muito feliz em conversar hoje com vocês, tirar dúvidas e bater um papo sobre como a gente pode escalar ainda mais essa parceria e falar sobre como a gente atende o setor automotivo no Brasil. Excelente. E, Ralf, conta pra gente, eu vi aqui que você está com a camiseta Uber for Business. O que é o Uber for Business? Conta pra gente. Boa, aqui é a versão em inglês, mas a gente chama de Uber para empresas, né? Uber for Business, ela é uma LOB da Uber, é um braço da Uber que é totalmente direcionado para o mercado corporativo. Então, a gente tem soluções que atendem desde os funcionários das empresas até clientes e parceiros de grandes empresas. A gente atua com companhias aéreas, mercado de saúde, óleo e gás, grandes bancos e também com o setor automotivo, que é um grande player aqui do mercado nacional. Legal, mas empresa não anda de Uber, né? Quem anda de Uber é o funcionário, imagino eu, né? Conta pra gente como é que é essa dinâmica aí, né, da Uber prestando serviço para a empresa, atendendo o funcionário, ou cliente da empresa. Como é que é isso? Perfeito. Acho que as empresas elas tinham uma grande dificuldade, né? Em 2014, a Uber fez um estudo e foi como surgiu o Uber for Business, né? Eles fizeram um estudo sobre quais eram os itens mais reembolsados nas empresas dos Estados Unidos. E eles ficaram chocados ao ver que era Uber, recibo de Uber, não pelo valor, mas pelo volume de recibos. Então, a gente superou grandes empresas como Starbucks, American Airlines, Delta Airlines, e a gente ficou como o primeiro item de reembolso. E a Uber criou uma solução que faz com que esse pagamento seja centralizado. Então, ao invés do funcionário ficar lá pedindo reembolso para cada viagem que ele faz ou cada deslocamento, a empresa vai faturar esse valor e o funcionário vai viajar no modo corporativo. Para a empresa é benéfico porque ela consegue ter um controle de onde o funcionário foi, o tipo de veículo que ele utilizou. Se ela quiser que o funcionário utilize somente dias de semana, somente das 8 às 10 da noite, consegue limitar bem as regras e programas de utilização. Ah, que bacana, legal. E a gente está há alguns anos já nessa parceria, né? E por que a gente foi conversar com a Uber, né? Não é uma parceria tão óbvia, né? Mas a gente começou a entender que existe ali uma jornada do nosso cliente que tem um ponto de atrito que não estava sendo muito bem resolvido, né, Ralf? Que é a questão de quando o cliente deixa o carro na oficina e precisa voltar para casa. Né? Como é que a Uber ajuda nisso, Ralf? Se você puder contextualizar um pouquinho como é que a gente construiu essa conexão para resolver esse problema e dar esse conforto a mais aí para o cliente. Legal. É uma grande dor, né? O cliente que ele vai e deixa um carro ali na concessionária ou num centro automotivo, ele vai ficar sem aquele deslocamento por um período de tempo. Se for um reparo de curto espaço de tempo, ele consegue deixar o carro por algumas horas e etc., mas se for alguns dias, ele vai precisar de um método alternativo. E a gente vem utilizando muito esse modelo com os nossos parceiros e a gente sabe que isso funciona muito bem. Os clientes, o que a gente tenta otimizar aqui é muito a conveniência nos clientes, de ter um Uber, de sair ali do centro automotivo, ter um Uber já disponível como uma experiência positiva e algo que vai gerar uma fidelização. Então, tudo isso traz, num conjunto, uma melhor avaliação na experiência daquele serviço prestado, com um custo marginal, né? A gente está falando de uma viagem, de um trajeto que ele vai fazer de um centro automotivo até a casa dele, vai gerar um custo de 25, 30 reais, frente a tudo que você vai conseguir ter de ganhos ali com aquele cliente. Mostra um cuidado, né? Uma preocupação a mais, né? E acaba surpreendendo muitas vezes o cliente, né? Como você falou, um valor pequeno, né? Para transformar a experiência e ser algo que ele vai contar para as outras pessoas, né? Pô, o cara, aquele centro automotivo se preocupou com como que eu ia voltar para casa, se eu ia voltar em segurança,
para minha casa, né? Então isso faz muita diferença, são coisas que marcam a experiência e fazem as pessoas voltar para o seu centro automotivo depois, né? E se puder explicar um pouquinho, Ralf, como é que funciona na prática essa conexão da Uber com a Lynx ali dentro da oficina? No momento que eu estou ali, beleza, meu cliente está ali, eu estou atendendo ele, né, eu fiz o orçamento, aprovou o OS, vai deixar o carro. O que acontece ali nesse momento, né, e qual é a jornada que o cliente percorre? A partir do momento que ele foi deixar o carro, ele finalizou todo o processo ali de orçamento, tudo certinho. O sistema da Lynx ele já está 100% conectado com a plataforma da Uber e a gente consegue disponibilizar uma viagem cortesia para aquele cliente. Essa viagem é solicitada automaticamente, não precisa entrar em nenhum outro sistema, ela é super rápida e fácil de fazer. O cliente vai receber um SMS sobre essa viagem direto no celular dele e ele pode solicitar aquela viagem no momento que for mais oportuno para ele. Legal. E ele precisa ter o aplicativo baixado? Não precisa do aplicativo. Isso é um outro lado positivo, né? A gente consegue atingir um público até de terceira idade, que muitas vezes não tem um aplicativo mesmo, e a gente passa uma experiência para o cliente de exclusividade. Vou trazer um testemunho familiar aqui. A minha mãe sabe que eu trabalho na Uber, ela não sabe exatamente o que eu faço na Uber. E recentemente ela deixou o carro dela numa concessionária e ela deixou para fazer um reparo. E ela comentou comigo, nossa, recentemente tive uma experiência muito boa com a Uber, porque eu fui deixar meu carro na concessionária para uma manutenção e eu ganhei a viagem para vir para casa e foi muito bom aquilo. Essa experiência da concessionária com a minha mãe ali no momento de fidelização dela como cliente foi muito importante, né? Ela gerou um impacto positivo para ela. E a gente vê isso acontecendo também em outros momentos dessa jornada, né? Que está até num agendamento de test drive, por exemplo. A gente tem clientes que querem trazer mais ganhos para a loja, mais clientes para a loja, e eles geram um voucher, né, para esses clientes interessados em fazer um test drive. Eles agendam o test drive, recebem um voucher para ir até a loja e ter uma experiência ainda mais positiva com a Uber. Legal. E assim, conta um pouco para a gente o que muda, né, de solicitar a corrida por dentro do sistema da Lynx versus o próprio dono do centro automotivo ou o gerente ali pegar o aplicativo e solicitar. Né? Como que isso impacta também do outro lado do balcão, né? Só para a gente entender um pouquinho. Primeiro, a gente está falando de uma otimização do controle, né? Eu acho que isso é super importante quando você começa a expandir seu negócio, ter mais gestão, você quer ter mais controle. Através desse sistema, você vai ter toda a visão sobre as viagens que foram realizadas, o custo médio dessas viagens, o horário que foi realizado, atribuir regras para essas viagens. E quando você faz isso pelo perfil pessoal, você acaba gerando, caso aconteça alguma coisa naquela viagem, naquele percurso, e for um outro passageiro que estiver ali, gera uma experiência negativa para você, né? Pode gerar uma frustração para você de ter um bloqueio na conta da Uber ou qualquer coisa que possa acontecer, uma avaliação ruim e etc. Então, a forma profissional de fazer, com governança, com controle, é através do sistema que a gente está implementando aqui. Legal, e acho que tem também toda a parte de controle das despesas, né? Você apropriar esse custo dentro daquela ordem de serviço para você conseguir enxergar a margem real daquele serviço que você está prestando. Tudo isso a gente consegue também dentro do sistema da Lynx trazer. Né? Então, quando você vai olhar ali a sua margem dentro de uma OS que você gerou dentro do seu centro automotivo, você consegue ver lá todas as linhas de receita, né, das peças, dos serviços que você vendeu, e também consegue identificar as linhas de despesa, né, com a mão de obra que foi empregada, o custo da peça, e entra aqui também a despesa referente à corrida ali que foi dada como cortesia também, né, Ralf? Então, mais um diferencial aqui para realmente garantir uma governança nessa gestão. Né, e você conseguir ter mais facilidade para enxergar ali, de fato, essa despesa. Se está no aplicativo pessoal, isso é igual usar cartão de crédito pessoal para comprar coisa da empresa. Exato, né? Exatamente. Mistura uma conta com a outra, nunca dá certo. E uma parte que eu acho que é importante aqui, a gente está falando agora de transporte de passageiros, né, de clientes, mas a gente pode falar até do transporte de peças, que eu acho que é um ponto super importante. A Uber tem hoje o serviço do Uber Flash, que você consegue solicitar tanto o Flash Moto quanto o Flash Auto, e o Flash, ele tem a opção do Flash Mais.
O que é o Flash Mais? É um serviço da Uber que garante uma cobertura de seguro para aquela peça que você vai transportar, e você consegue fazer um controle profissional daquilo, né, dentro de um sistema. Então, é mais uma categoria, mais um caso de uso, né, que a gente pode comentar aqui para concessionárias e serviços de autopeças, que eu preciso transportar uma peça que a loja do outro bairro está solicitando. Você vai lá, coloca no Uber Flash, a peça vai com segurança, chega até o destino final com um custo muito baixo. Né? Isso que é o mais importante. E assim, quem é distribuidor de peça, quem é varejista de peça e vende muito para a oficina, sabe a necessidade de entregar rápido, né? O mecânico está ali ligando o tempo todo, preciso da peça, o carro está no elevador, né? Preciso agora. Então, é super importante ter essa agilidade que a Uber fornece, né? Então, e além disso, a gente hoje vê cada vez mais dificuldade em contratar e manter mão de obra. E motoboy, a gente sabe como é difícil lidar, né? Então, vê que tem vários varejistas, vários distribuidores de autopeças que tem uma frota, né, de motoboys ali que ficam à disposição para fazer entrega de peça nas oficinas. Então aqui está uma alternativa, né, Ralf, com um custo bem competitivo para você eliminar esse risco da sua operação. Né? Então você deixa de ter risco trabalhista, risco de acidentes de trabalho e coisas do tipo que são bastante impactantes e quando acontecem, infelizmente gera um passivo muito grande para a empresa, né? Eu acho que a gente precisa falar um pouco da flexibilidade do negócio, né? O negócio ele precisa se adaptar à demanda que você tem. Então, um serviço como a Uber, que você tem a opção de, se eu tenho mais demanda, eu consigo pedir mais. Se eu estou sem demanda, eu não vou ficar com pessoas ociosas ali aguardando o transporte de peça, coisa do tipo. Isso a gente está falando de um processo pouco eficiente, né? Então, ter isso sob demanda traz eficiência para o negócio, aumenta as margens, garante que você tenha previsibilidade, é muito positivo no geral. Bacana. E conectando isso com as soluções que a Lynx oferece, muitas vezes eu tenho meu motoboy porque eu preciso mandar a maquininha junto com o motoboy para ele ir lá e pagar. O que a gente oferece aqui como Lynx? A gente oferece link de pagamento para você poder viabilizar a venda remota sem a necessidade do motoboy ter que ir lá e fazer a cobrança na ponta no momento da entrega. Então, no momento que você fez a venda da peça, seja pelo WhatsApp ou até mesmo pelo telefone, você pode disparar um link de pagamento no qual o comprador ele vai colocar os dados do cartão ou do Pix. Você pode fazer via múltiplos meios de pagamento esse checkout. E aí você colocou seus dados, efetuou o pagamento, já está feito esse checkout. Né? E aí você pode usar o serviço aqui do Uber Flash, né? Para fazer então essa entrega sem a necessidade de se preocupar com esse pagamento lá na ponta, que muitas vezes gera algum risco. A gente vê aqui, infelizmente, acontecendo muita fraude. Muitas vezes o motoboy ele tem a maquininha dele, né? E aí vai lá, a gente já viu muita coisa maluca nesse mercado, né? O pessoal é muito criativo, né? Então quando você envolve pagamento na ponta, precisa tomar muito cuidado. Se você garante ali que você está centralizando isso no seu escritório, no momento que você está fechando a venda, você já tem a garantia do pagamento, isso minimiza muito o risco na tua operação, né? Juntando isso com a Uber, né? Então você traz uma série de benefícios, não só para a experiência do cliente, mas para o teu próprio negócio. Né? Você começa a ter redução de custo fixo, consegue elevar a experiência do cliente e garantir ali um volume de vendas bem legal, com uma experiência bem fluida, né, Ralf? E deixa eu te perguntar, quem quiser implementar isso, como é que funciona? Quero isso na minha empresa, e aí, como é que eu faço? Boa, a gente pode tanto fazer o canal de atendimento via Lynx ou via Uber. A gente tem tanto a parte comercial ali que a gente consegue fazer esse tipo de atendimento. O time quem não conhece ainda, a gente tem um portal que é Uber para Empresas, que você consegue entrar lá, fazer um cadastro, fala que veio aqui no evento, soube do programa com a Lynx, e a gente vai fazer toda a intermediação e garantir uma implementação correta. Aí. E super simples, né, Ralf? A gente pensou muito aqui numa experiência que você consiga, no mesmo dia, já estar usando isso, né? Então, não tem uma implantação muito complexa. Não, é em horas, assim, é um negócio fantástico. A gente fala muito de escalabilidade, né? E escalabilidade é você conseguir ter mínimo esforço e multiplicar seus resultados, assim. Então, geralmente as pessoas pensam, eu só preciso escalar meus resultados, mas a gente tem que pensar sobre o esforço também.
E a forma com que a integração ocorreu aqui, ela está para minimizar o esforço. Então, a partir do sistema que você já tem ali contratado com a Lynx, você consegue também plugar a plataforma da Uber e ter ali o acesso às viagens com controle e gestão. É muito bom, gente. Assim, você tá dentro da ordem de serviço, você vai basicamente fazer um clique ali, né? Quero solicitar uma viagem da Uber, já tem os dados do cliente cadastrados na ordem de serviço, você já precisou cadastrar ele, não precisa fazer isso de novo, né? E já dispara essa corrida, chega o SMS e o cliente se resolve, né? Então, é algo bastante fluido, bastante simples e que garante aí que você não precise ficar preocupado com isso, mas ao mesmo tempo você se preocupou lá atrás e conseguiu resolver muito bem essa experiência do seu cliente, né, Ralph? Boa. Bacana, Ralph. Cara, algum outro recado que você queira deixar aqui pro pessoal? Fica à vontade aí. Eu acho que eu tive uma conversa com um concessionário recente e a gente já tinha falado anteriormente sobre experiência do consumidor, do cliente final e etc. É um grupo bem desenvolvido, eles já tinham métricas de NPS, eles eram muito sofisticados nisso. Eu tentei tirar ele um pouco dessa ótica. Eu falei, cara, a partir do momento que seu cliente deixou o carro aqui, olha a experiência dele para solicitar um carro, o que ele vai fazer quando ele deixou o carro ali, na manutenção. E ele fez esse teste, e ele falou para mim, cara, foi frustrante ver a experiência do cliente. Ele perguntando onde tem um ponto de táxi perto, ou ele tentando pedir o Uber e ele não sabia, né, fazer o ponto específico da concessionária, pedia no lugar errado, numa outra rua e etc. E ele viu como ele poderia melhorar aquela experiência para aquele cliente. Então, eu convido a todos a avaliar essa experiência para os clientes de vocês, para ver se é o serviço certo, se isso vai gerar engajamento e fidelização no cliente de vocês. Acho que isso é super importante. Legal, Ralph. E tem algum case de sucesso aí que você pode contar pra gente? Alguma marca que você pode compartilhar que usa aí a Uber for Business no mercado automotivo? Boa, inúmeras. A gente tem o caso da De Pascoal, que utilizam bastante. Temos também a parceria com a Bosch. A Bosch está fazendo a implementação aí de 4.000 agentes automotivos, que a gente estava segunda-feira no evento, apresentando um pouco sobre a parceria. Temos parcerias também com concessionárias, grandes grupos, desde a Stuttgart, e isso é interessante, né? Vai desde o público de um carro popular até um Porsche. Quando o pessoal da Stuttgart me procurou, né, para falar da Porsche, eu fiquei meio impressionado. Falei, nossa. E eles falaram, não, a gente quer dar uma experiência de Uber Black para o cliente. E realmente gera um impacto muito positivo. Então, são alguns dos logos que a gente tem trabalhado aí ao longo dos anos. Legal. E dessas marcas que você citou, tanto a De Pascoal quanto a Bosch, são marcas que a Lynx ela é homologada e trabalha aí com o sistema de gestão. Então, quem for Bosch, né, já tem aí essa possibilidade de usar o Uber for Business totalmente integrado. Perfeito. Ralph, muito obrigado. Adorei o papo aqui, aprendi bastante aqui, um pouco mais aí sobre essa integração. Queria deixar aqui, se alguém tiver alguma pergunta, alguém tem algum ponto, gente, senão a gente encerra por aqui. Ralph, muito obrigado e até a próxima aí. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado.